E antes de passar para o exemplo prático, Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nessa 8ª aula nós vamos responder a mais uma pergunta: como obter dados de formulários? Até o momento, durante as 7 primeiras aulas, a gente trabalhou enviando dados diretamente pela URL. Isso é um tanto quanto incômodo, não é assim que funciona no dia a dia. Mas eu precisava mostrar dessa maneira para que os nossos exercícios fossem mais simples. Só que agora, você já começou a se adaptar com a linguagem e já consegue trabalhar com mais arquivos. Então, chegou finalmente a hora de eu mostrar para você como é que interliga formulários em HTML e scripts PHP. O mais importante é que você precisa saber formulários. E nós já temos isso lá no curso de HTML. Então, acessa lá, cursoemvideo.com, acessa o seu site, faça o seu login, abre o curso de HTML5 e procura, tá lá embaixo, lá nas últimas aulas, 36, 34, se eu não me engano. São as aulas para criação de formulários em HTML5. E a dúvida mais comum entre os alunos que estão começando a aprender PHP é a seguinte: como eu vou fazer a ligação entre formulários e scripts? E você vai ver que isso é muito fácil. Se você lembra muito bem, todo formulário em HTML começa com as tags form e /form. E você deve se lembrar também que só a tag form não serve de muita coisa. A gente tem que informar principalmente o método de envio e qual a ação que nós vamos executar a esse formulário. Então eu vou acrescentar aqui o método e uma ação. O parâmetro method indica o método de envio, que pode ser get ou também pode ser post. E se você se recorda muito bem, o get envia os dados pela URL, o post envia por pacotes. O primeiro método é mais rápido e menos seguro, e o segundo é um pouco mais seguro, mas não é uma grande segurança, e ele é um pouquinho mais demorado, mas também não é nenhuma lentidão. E o action indica uma ação, isso é, para onde os dados vão ser enviados. No curso de HTML, nós não vimos nenhum script PHP para pegar dados. Agora, nós vamos ver. Nesse caso aí, esse formulário que está aparecendo na tela vai enviar todos os dados para o arquivo dados.php, que está estipulado na cláusula action. Em seguida, vamos criar uma caixa de texto simples. Para isso, utilizamos a tag input. A tag input serve para criar uma série de controles. Esse que você está vendo na tela cria uma caixa de texto comum. É importante que todos os objetos de formulários em HTML tenham nomes. E você vai entender por quê. Então, nesse exemplo aí, é um valor simples, você vai digitar esse valor e precisa de um botão para enviar os dados. Vamos criá-lo utilizando mais um input, só que agora do tipo submit. Objetos do tipo submit enviam os dados para o action estipulado na primeira linha que você está vendo na tela. Isso é, quando você clicar nesse objeto submit que vai estar escrito calcular dentro, porque esse é o seu valor, ele vai enviar o dado da caixa V para o arquivo dados.php. E aí, ficou confuso? Calma aí que você já vai desenrolar. Então, finalizamos aqui o nosso trecho de código em HTML. Vamos ver agora como fazer a interligação desse formulário com o nosso script PHP. Eu vou dividir a tela na metade. Do lado esquerdo, nós vamos colocar o nosso código HTML. Do lado direito, nós vamos colocar nosso código PHP. Se você se lembra muito bem, todo o trecho de código de script PHP é colocado no meio das super tags, que são essas que estão aparecendo na sua tela. Nesse código PHP, nós vamos criar uma variável chamada valor. E é essa variável valor que vai receber o valor de V que está no formulário do canto esquerdo. A primeira coisa a se considerar é o método de envio. Note ali que o método que eu escolhi foi o método get. Isso é, eu quero dados diretamente pela URL. Por utilizar o método get no nosso formulário HTML, o nosso código PHP vai precisar de um cifrão _get. E aqui cabe uma informação muito importante e geralmente é o motivo de erro dos alunos principiantes. Esse get é todo em letras maiúsculas. Nunca se esqueça disso. No meio do colchete e das aspas, eu vou colocar o nome do objeto. Se você olhar de novo do lado esquerdo, vai ver que o nome do meu objeto é V. Logo, eu vou colocar V entre colchetes e entre aspas no meu código PHP. E é só isso. A partir de agora, você tem uma variável chamada valor que tem o conteúdo de V passado pelo formulário em HTML5. A partir daí, você pode fazer qualquer coisa com essa variável, como, por exemplo, algo simples como mostrá-la na tela. Então, eu criei aí um comando echo e que vai colocar digitou tal valor. E antes de passar para o exemplo prático, eu tenho mais uma coisa importante para falar para você. Como eu disse anteriormente, a escolha do método é algo muito importante. Se por acaso você utilizar o form com o método get, no PHP,
você vai ter que utilizar o cifrão _get. Por outro lado, se você escolher o método post, você deve utilizar cifrão _post. E lembrando, get e post do lado direito no PHP têm que ser escritos com letras maiúsculas. Visto isso, agora nós podemos passar para o nosso primeiro exercício. O que eu planejei aqui foi uma coisa simples, ler um valor e mostrar sua raiz quadrada. E nós já vimos em algumas aulas anteriores algumas funções matemáticas. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente tentar unificar um formulário e um código PHP. Acessando o cursoemvideo.com, você vai abrir o nosso curso de PHP, vai até a aula 8 e vai baixar o pacote preparatório para a aula. Lá, você vai encontrar os seus arquivos de modelo e vai poder utilizá-lo diretamente nessa aula. Descompacte o arquivo da aula 08, pegue essa pasta e coloque no servidor do seu EasyPHP dentro da pasta www.htdocs, a que seja necessária para você rodar seus scripts. Então, você vier aqui no EasyPHP, clicar em Local Web ou Localhost, você vai ver a sua pasta da aula 08 que você acabou de descompactar. Clique sobre ela e você vai ver o modelo em HTML e o modelo em PHP. Você vai precisar desses arquivos, inclusive da pasta CSS que tem os estilos. O modelo HTML e o modelo PHP vão gerar a mesma coisa. É simplesmente a nossa interface vazia para podermos criar novos exercícios. Vamos então abrir o nosso editor da JetBrains, que é o PHP Storm, e lá nós vamos abrir a pasta da aula 08 diretamente no editor. Nessa tela, você vai ver que a gente já foi até a aula 7, então eu vou mandar abrir o diretório e vou redirecionar para a pasta do meu EasyPHP. Então, C2 arquivos de programa, vou na minha versão do EasyPHP e vou mandar abrir a aula 08, que é essa que nós acabamos de utilizar. Vai carregar os arquivos. Então, você vai abrir aqui o modelo HTML e logo de cara você vai clicar em File, em Save As. Esse vai ser o nosso arquivo do exercício 01. Eu vou chamar de 01 exercício. Então, eu tenho 01 exercício.html. Vou clicar em OK. E aqui dentro da minha div, vou criar meu formulário. Eu vou criar uma tag form com o método get. Note aqui como o JetBrains me facilita a digitação. Eu aperto a primeira letra e ele normalmente já me indica. E o meu action aqui, eu vou enviar para 01valor.php. Esse arquivo 01valor, nós vamos ter que criar. Vamos utilizar formulário entre form / form. Vamos criar aqui um valor e uma caixa de texto para recebê-lo. O input, vou usar o type que o HTML5 tem, que é o number, que fica mais fácil. Vamos dar um nome para ele. Vamos chamar de V, né, já que eu utilizei o label valor. E por fim, vamos criar um botão. Esse formulário vai ser bem simples. Meu type vai ser submit e o meu value vai ser calcular raiz. Vamos salvar. Pressionando Ctrl S, vamos voltar aqui no meu navegador, vou atualizar e agora eu já tenho o 01 exercício. Aqui eu tenho o valor, onde eu posso digitar o número ou clicar nas setinhas e depois clico em calcular raiz. Ao clicar a primeira vez, você vai receber uma mensagem de erro, objeto não encontrado. Isso acontece porque o seu arquivo 01valor.php não foi criado ainda. Mas perceba aqui que como eu utilizei o método get, ele já recebeu o V com o valor 5. O nosso próximo passo agora é criar o arquivo PHP. E o nome dele é importante. Tem que ser 01valor, que foi o nome que eu estipulei no meu código HTML. Voltando ao meu JetBrains, eu vou abrir o arquivo modelo.php, que é um modelo vazio, e logo de cara vou salvá-lo como 01valor, que foi o arquivo que eu solicitei o envio do formulário. Aqui, vou mostrar exatamente o que nós fizemos nos slides. Vou criar uma variável valor, e esse valor vai receber, por cifrão _get, entre colchetes e entre aspas, o nome do meu objeto. Se você vier aqui no seu HTML, você vai ver que o nome do seu objeto é V, em letra minúscula. Ponto e vírgula. E eu vou mostrar o valor aqui, inicialmente. O valor enviado foi a variável valor. Nós já vimos anteriormente que você pode colocar a variável sem problema aqui dentro. Vamos salvar. Voltar aqui para o meu formulário. Vou digitar o valor 18 e enviar para calcular raiz. O valor enviado foi 18.
Agora eu tenho o arquivo 01 valor, ele está recebendo o V com 18 e o valor enviado foi 18. Viu como é simples? E se você estava enrolado anteriormente, quando eu te disse que você poderia estar enrolado, agora você já deve ter desenrolado. Mas se ainda não desenrolou, toma vergonha na cara, abre o editor, digita os seus arquivos, pause o vídeo, faça funcionar. É só fazendo funcionar que você vai aprender. Acontece que o que eu quero mostrar não é o valor enviado, eu quero mostrar o valor enviado e qual é a raiz quadrada dele. Vamos voltar aqui para o editor, vamos fazer de maneira simples. Vou criar uma linha aqui embaixo com uma outra variável que eu vou chamar de RQ, para raiz quadrada. RQ vai receber a raiz quadrada da variável valor. Para calcular a raiz quadrada, eu utilizo a função sqrt. Sqrt vem de square tree, que é raiz quadrada em inglês. Então, eu quero a raiz quadrada do valor. Ponto e vírgula. Então, vou mudar aqui a minha mensagem. A raiz de valor é igual a... Lembrando mais uma vez, você pode utilizar acentuações aqui sem problema, eu só não uso por conta da minha máquina virtual. RQ é a resposta. Vamos salvar e atualizar. A raiz de 18 é igual a 4.24264068. E se esse número gigante está te incomodando, eu já te ensinei uma função anteriormente para formatar ele. O que eu vou fazer aqui é tirar essa variável daqui de dentro e vou concatenar essa string com o number format de RQ, com 2 casas decimais. Então, ele vai criar o RQ formatado com apenas 2 casas decimais e não com esse monte de casa que está aqui. Vou atualizar. Então, a raiz de 18 é igual a 4,24. Vou criar aqui também um link para ele voltar para o formulário. Eu não preciso nem criar dentro do PHP, dentro do HTML mesmo. Eu vou criar um A com href para o arquivo 01exercício.html. Um link para voltar. Salvando e atualizando. Agora eu estou mostrando, tem um link para voltar. Ele volta para o formulário, onde eu posso digitar outro valor, calcular a raiz dele, voltar, calcular outro valor. E assim sucessivamente, quantas vezes você achar necessário. E aí, viu como é simples? É fácil você interligar formulários em HTML com script PHP. O que vai fazer você criar isso cada vez mais rápido é a prática. E nesse momento, geralmente surge uma dúvida muito comum. A pergunta é a seguinte: posso utilizar outros tipos de controle? E a resposta é simples. Claro que pode. E eu vou mostrar para você a partir do exercício 2, que começa agora. O que eu quero nesse segundo exercício é o seguinte: eu quero ler o nome, o ano de nascimento e o sexo de uma pessoa. E vou mostrar a idade dela. E para isso, eu vou utilizar o maior número de controles HTML diferentes para eu exemplificar para você como funciona. Mas o mais importante é, você precisa ter assistido a aula de HTML. Então, cursoemvideo.com, você vai lá nas últimas aulas de HTML, faz parte do curso, né? Depois da sua inscrição, você vai botar lá, aula 36 e aula 34. São as aulas de formulário. Lá eu mostro quase todos os controles de HTML5 que você pode utilizar. E todos eles são compatíveis com PHP. Então, para o nosso segundo exercício, eu vou fechar esse meu valor e vou fechar o 01 exercício HTML. Vou deixar só os modelos HTML e PHP abertos. Primeiro, no modelo HTML, eu vou salvar como. Você pode pressionar Ctrl Shift S. Eu vou colocar para o meu 02 exercício. Estou utilizando esses nomes só para na pasta ficar mais organizado para você. Você não vai utilizar nomes de arquivos com números. Então, isso aqui é só para uma questão didática. Clicar em OK e vou criar um formulário aqui. Então, eu criei aqui o meu formulário. Só relembrando, eu tenho o nome, que é o input text, o ano de nascimento, que eu vou utilizar um number. Vou criar um field set, que é uma borda. Na legenda vai estar sexo, para ficar na borda do field set. E dentro eu tenho 2 inputs do tipo radio, para poder criar os botões de rádio. Esses botões têm labels relacionados para você poder clicar na palavra e selecionar a bolinha. Todos esses controles já foram ensinados no curso de HTML. O mais importante aqui é que os 2 radials tenham o mesmo name. Caso você tenha nomes diferentes, você vai ter um problema aqui de usabilidade. No final, um input submit com o valor enviar. Vamos ver como o meu formulário ficou. Voltar ao meu servidor, atualizar a listagem. E aqui eu já tenho o 02. Olha lá, o nome, o ano de nascimento e o sexo.
O que eu falei do label é o seguinte: se você clicar na palavra masculino, ele marca o masculino. Clicar na palavra feminino, ele marca o feminino. Vamos fazer agora o código do meu arquivo, que é o 02idade.php, que vai vir do meu modelo PHP, que eu vou salvar como 02idade. Aqui dentro, eu vou ter que pegar todos os meus componentes, que são o nome, o ano e o sexo, todos em letras minúsculas. Então, vamos lá. Eu vou pegar o nome, vou pegar o ano e o sexo. Nome vai receber cifrão underline get, já que eu utilizei o método get, entre colchete e entre aspas, nome. Nada me impede utilizar o mesmo nome do controle e da minha variável, mas é importante que você saiba diferenciar cada um deles. Feito isso, nós vamos calcular a idade, que normalmente a gente ensina da seguinte maneira: 2014 menos o ano de nascimento. O problema é que esse script só vai funcionar em 2014. Então, sempre que você mudar de ano, você vai ter que modificar o 2014 ali. Isso não é necessário no PHP, que é uma linguagem mais evoluída, melhor do que o Visual, que a gente viu lá no nosso curso de algoritmo. Então, o PHP possui funções de data, inclusive para pegar o ano atual. Para fazer isso, nós vamos substituir esse 2014 por um date. E o meu formato vai ser, entre aspas, um Y maiúsculo. O Y minúsculo vai mostrar o ano em forma reduzida, com 2 números, isso é, 14. Como eu quero o ano inteiro, eu boto Y maiúsculo. Vamos escrever aqui a idade do fulano. Vou botar fulano tem idade anos. Vamos salvar. Vamos escolher aqui José, que nasceu em 1997. É masculino. Vou enviar. José tem 17 anos. E ficou faltando utilizar só um controle, que foi o do sexo, que foram os rádios. E aí vai surgir um pequeno problema que nós vamos resolver rapidinho. Se você tentar exibir, botar aqui fulano é, aí eu vou botar sexo, e botar lá, sei lá, fulano é masculino, fulano é feminino, é o que você espera que aconteça. O problema é que na hora que você atualizar aqui, ele vai botar José é 1 e tem 17 anos. E isso acontece por um motivo simples. Nós não especificamos quais valores vão ser enviados na hora que eu selecionar o botão de rádio. Vamos fazer isso agora mesmo no seu arquivo HTML. Então, nós temos que vir para o meu arquivo 02HTML e nós vamos, em cada um dos rádios, colocar o valor que vai ser enviado. No meu caso aqui, eu vou botar José é homem. Caso ele escolha masculino, ele vai passar o valor homem. Caso ele selecione feminino, ele vai passar o valor mulher. Simples desse jeito. Vamos voltar. Vou fazer uma coisa aqui. Nenhum sexo está marcado. Se eu quiser o masculino como padrão, eu posso vir aqui, ó, e botar checked. Somente em um botão de rádio. No caso aqui no masculino. Atualizando, ó, agora o masculino já aparece marcado. Maria nasceu em 2000. Feminino. Enviar. Maria é mulher e tem 14 anos. Faltou um E aqui. Vou colocar no PHP. E tem 14 anos. Vamos fazer o link para voltar. Para o arquivo 02exercício.html. Salvando. Agora, Maria é mulher e tem 14 anos. Eu posso voltar para fazer outra pessoa. Creuza, que não pode faltar, nasceu em 1980, é feminina. Então, Creuza é mulher e tem 34 anos. E aí você pode estar achando, nossa, que maravilha, agora não tenho problema nenhum, eu já sei pegar dados de formulário. Calma, pequeno gafanhoto, você ainda tem muito que aprender. Nós temos um pequeno problema, você vai ver. O problema que nós vamos passar é o seguinte: não tem problema nenhum se eu abrir o arquivo HTML e ele enviar dados para o PHP. O problema é se eu abrir diretamente o PHP, e aí, ele vai mostrar 3 erros desesperadores aqui, na linha 11, na linha 12 e na linha 13. Que se você for ao código, você vai ver que a linha 11, 12 e 13 são exatamente as linhas que estão pegando os dados nome, ano e sexo. E isso acontece por um motivo muito simples. Note aqui na minha URL que eu tenho o 02idade.php, que foi chamado, mas que não passou nenhum parâmetro. Ele não passou o parâmetro nome, ele não passou o parâmetro ano e ele não passou o parâmetro sexo. Por exemplo, aqui, se eu passar o parâmetro nome, ele parou de dar problema no nome e vai dar problema somente no ano e no sexo. Se eu passar, além do nome, o ano,
1978 foi quando eu nasci. Olha lá, ele já não deu mais problema, nem com o nome que ele mostrou, nem com a idade, que ele já calculou 36 anos. Mas deu problema com sexo. E isso vai acontecer toda vez que você chamar o arquivo PHP que espera dados do formulário, mas que não vem. E eu vou mostrar uma maneira simples, paliativa por enquanto, porque nós não vimos ainda estruturas condicionais, que é a nossa próxima matéria, mas eu vou utilizar o operador unário que nós vimos na aula anterior. E com esse operador, nós vamos resolver esse problema e nós não vamos ter mais mensagens de erro na tela. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: o meu nome vai receber alguma coisa, mas vai depender do seguinte. Vou tirar isso daqui e vou botar um i7. i7 significa foi configurado, isso é, se foi passado como parâmetro. Se o nome que vem da URL foi configurado, vou usar o operador unário, que é o de interrogação. Caso você tenha alguma dúvida, volte à aula em que eu falei sobre o operador unário. Caso ele foi configurado, eu vou jogar na variável nome o conteúdo que veio da URL. Caso contrário, eu vou colocar não informado. Então é o seguinte, o que eu quero fazer aqui? A variável nome vai receber ou o nome que veio para a URL ou não informado, que é uma string já pré-definida. Isso vai depender do quê? Vai depender se o nome foi configurado. E é exatamente essa a função do i7. Vou fazer a mesma coisa para as outras caixas. Então, eu não vou mostrar o meu ano, eu vou verificar se o ano foi configurado, isso é, se ele foi configurado, eu vou enviar para a variável ano o parâmetro ano que vem na URL. Se não, eu vou colocar o ano 0. Vai me gerar um problemão. Vou fazer o mesmo para o sexo. Se ele foi configurado, então ele joga o sexo na variável. Se não, ele bota sem sexo. Como eu disse, essa é uma solução paliativa, mas ela não vai mais causar erros. Salvei meu documento, vou voltar para o navegador, voltar lá para a tela do meu servidor. Então eu vou chamar, se eu chamar o arquivo 02 exercício, digitando os dados, Ana, 1998, feminino, enviar. Ele mostra sem problema algum. Agora, se eu voltar para o meu servidor e chamar o idade, sem parâmetro nenhum, ele não mostra o erro e botou não informado e sem sexo e tem 2014 anos. Voltar e ele pode voltar para o formulário. E aí, beleza? O que eu fiz aqui foi simplesmente resolver um problema paliativamente para não receber valores pela URL. Caso ele não receba, ele coloca valores padrões, mostra uma mensagem louca, mas permite voltar para que você vá para o formulário em questão. Vamos passar agora para o nosso terceiro e último exercício dessa aula, que pede o seguinte: eu quero permitir a personalização de um texto através de um formulário. E com esse exercício, eu quero mostrar algumas coisas bem específicas, que são posicionamento de scripts em PHP e mostrar também que o PHP não serve só para HTML, serve também para CSS. Então eu já estou de volta aqui no meu JetBrains PHP Storm e vou abrir o modelo em HTML, segurar Ctrl Shift S e vou colocar o nome do outro arquivo. O meu arquivo agora vai ser o 03 exercício.html. Eu já criei aqui o código do formulário e vamos analisar cada parte. O que você vai digitar está a partir da div. Caso você precise, pause o vídeo, digite seu próprio código, e é o que eu recomendo. Note aqui que eu tenho uma caixa pedindo um texto, logo em seguida eu vou pedir o tamanho e a cor da letra. Então eu estou utilizando primeiro um input type text, depois eu estou criando um select, onde eu vou ter o tamanho das fontes, cada uma com option. Em seguida, uma caixa do tipo color, que ele vai solicitar uma cor, e por fim, o botão de submissão, que é o submit. Vamos ver como isso ficou na tela. Voltar aqui para o meu servidor. Caso esse servidor feche, lá, ops, fechei. Lembrando, botão direito no Ezinho preto do PHP, local web ou localhost, e ele vai abrir direto o seu servidor, aula 08, e nós vamos ao 03 exercício. Aqui eu tenho o texto, o tamanho, que os disponíveis são 8, 10, 14, 20, 40, mas você pode botar quantos você quiser, só você olhar lá no código, e aqui uma caixa de cor, para você selecionar uma cor. Lembrando que esses objetos mais novos, como por exemplo o number ou o color, eles funcionam apenas em alguns navegadores. Então, eu estou utilizando aqui o Google Chrome. Então, se você olhar o seu código, ele está chamando pelo método get, ele vai enviar para o arquivo 03cores.php, que é exatamente o arquivo que eu vou criar agora. Ctrl Shift S aqui no meu modelo PHP e vou chamar de 03cores.php. Eu vou fazer o seguinte, aqui é o meu código PHP.
Não necessariamente eu tenho que ter um código e não necessariamente ele tem que estar dentro do corpo da minha página. Eu posso, por exemplo, criar aqui, um código PHP. Então aqui ele criou um subscript. Eu posso manter os dois sem problema algum. E eu vou pegar aqui os meus controles. Eu quero o meu texto, eu quero o meu tamanho e eu quero a minha cor. Cada um deles vai receber o que veio do formulário. No meu formulário, eu tenho os objetos chamados T, TAM e cor. Eu vou vir aqui, vou usar o método novo que eu acabei de ensinar para vocês. Então eu quero cifra_get. Para o texto seria o T. Então ele vai receber um valor. Ou ele vai receber o cifra_get de T, ou então ele vai receber texto genérico. Vou tirar o colchete aqui, senão você vai achar que sempre tem que ter colchete. Não é necessário. Vou fazer o tamanho. Tamanho foi TAM, então ele vai receber o TAM. Ou então, meu tamanho padrão vai ser 12 pt. E a minha cor, que ele vai pegar lá, o parâmetro chama cor. Ou ele vai pegar isso. Note que tudo se repete. Você achou essa linha muito grande, muito difícil. Basta repeti-la que você vai aprender. A cor vai ser preta. Caso você não escolha cor nenhuma, o texto vai aparecer em preto. Aqui, eu posso mandar mostrar na tela o meu txt. Minha variável txt, que foi a variável que eu coloquei aqui. Salvar. Vou chamar o teste. Tamanho 20 na cor azul. Ok. Gerar. Ele gerou a palavra teste, mas ela não está no tamanho nem na cor definida. Aqui, você percebe em cima que ele passou o texto como teste, o tamanho como 20 pt e a cor com o código hexadecimal pro azul, que é o 0000FF. Esse %23 aqui é o símbolo da hashtag, da cerquilha. Então o que ficou faltando foi só aplicar os parâmetros de tamanho e cor ao meu arquivo. E aí eu vou utilizar o seu conhecimento de HTML e CSS. Dentro do meu texto aqui, antes de mostrar o txt, eu vou criar um span, vou dar uma classe para ele, que eu vou chamar de texto, e eu vou mostrar a minha variável txt dentro desse span. Eu vou fazer o seguinte, por que eu fiz esse PHP dentro do head? Porque dentro do head eu posso criar uma coisa que nós já vimos no curso de HTML, que é o meu estilo local, que eu vou utilizar com o style. Esse estilo local, ele vai ter um seletor, que é o seletor do min_span da classe texto. Então, todo span da classe texto, e no meu caso esse aqui é o texto, ele vai ficar num determinado tamanho, que é o meu font size, e aqui eu vou ter que indicar o tamanho. O tamanho está dentro da variável tam, e vai dar uma vontade absurda de você fazer isso aqui. Só que vai dar errado, porque isso aqui está fora do PHP. Então eu tenho que colocar dentro do PHP um echo tam. Fecha o PHP, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é do CSS, esse ponto e vírgula é do PHP. Pause o vídeo, digite seu código e faça ele funcionar. Vamos também mudar a cor da letra. Então é color. E vou fazer a mesma coisa. Vou criar um script PHP com echo cor, fechou, ponto e vírgula de CSS no final. Vamos salvar. E aí, nesse momento, se você deu play na aula e está com o braço cruzado assistindo, você deve estar se enrolando um bocado. Volto a dizer, volta à aula, dá pausa, digita o seu código e você vai ver ele funcionando. Ver o seu código funcionando é a melhor maneira de aprender. Ficar sentado apoiando a cabeça com a mão não vai te fazer aprender nada. Então, por favor, volta na aula, digita o código. Isso não é difícil, você simplesmente não está praticando. Salvei. Vou voltar aqui. Vamos voltar bonitinho. Vou botar curso em vídeo. Tamanho 40. Vou escolher um azul aqui, mais ou menos o azul do curso em vídeo. Cliquei em OK. Gerar. E ele gerou a frase curso em vídeo na cor que eu queria. Se você clicar com o botão direito e mandar exibir seu código-fonte da página,
você vai ver que ele gerou esse pequeno código. Olha só, ele gerou meu style, o span texto, aqui foi substituído pelos 40 pt, que foi exatamente o valor que eu passei aqui em cima, ó, 40 pt. O meu color foi aquele azul doido lá que eu criei, que é o 6B, 6FE2. Tá aqui, ó, 6B, 6FE2. Foram passados como parâmetros. E aqui, ó, curso em vídeo, é o meu texto, que foi mandado aqui, ó, curso em vídeo. Esse mais é para separar, que está dentro do span class texto, que é exatamente o meu seletor em CSS. E aí? Esse último exercício foi caprichado, não foi? Volto a dizer, você precisa praticar. Guanabara é chato, né? Ficar mandando eu praticar. Pratica, maldito. Se você não praticar, você não vai aprender. Você vai se frustrar, você vai achar que PHP é difícil. PHP, ó, é moleza. O problema é que você precisa praticar. E caso você esteja tendo problemas com qualquer operador ou com qualquer lógica, curso em vídeo, ó, www.cursoemvideo.com. Lá você vai ter curso de algoritmo, curso de HTML e curso de PHP. Volto a dizer uma coisa que eu já falei há algum tempo. Não adianta você tentar começar com PHP. Você só vai se frustrar. Quando a gente está aprendendo a andar, a gente não sai correndo. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente não tira a rodinha. Então você tem que gradativamente ir aprendendo. Não adianta tentar correr. Vai com paciência, vai com calma. Tudo depende do seu tempo e da sua dedicação. Não adianta apertar play em vídeo e tentar assistir até o final. E isso não vai ensinar nunca. Nunca ensinou e nunca vai te ensinar. Só que eu, Gustavo Guanabara, seu professor, tô falando isso, insisto, persisto, porque eu quero que você aprenda. Eu quero que você saiba PHP. Quero que você me encontre nos lugares e fale assim, caramba, ó, eu aprendi PHP com você. E com isso, nós terminamos a 8ª aula. Na próxima aula, a gente vai começar a ver as estruturas condicionais. Então, a gente vai começar a ver, lembra no curso de algoritmo? Se alguma coisa acontecer, então, tal. Então, na próxima aula, a gente vai começar a ver as estruturas condicionais. Antes de ir embora, como sempre, eu gostaria de agradecer a todas as empresas patrocinadoras. Queria agradecer a Hostnet Hospedagem de Sites por estar nos hospedando. O curso em vídeo tá lá, bonitinho, sempre. Gostou? Ele tá sempre online? Ele tá sempre disponível para você assistir às aulas? Então, é graças à Hostnet. E graças ao ter um site também. A empresa tem um site que vai criar seu site rapidinho. É ela. Ela é especializada em PHP. Então, PHP, você tá aprendendo? Contrata ter um site. Eles vão fazer um site que, além de funcionar, ele vai ficar bonito, vai ficar chuchu, beleza. E aí, lá no final, se você precisar mexer no código, você sabe PHP para poder mexer no que eles fizeram. Mais uma vez, eu gostaria de pedir, clicando aqui, você vai assinar o canal do YouTube, clica na engrenagemzinha do lado para você receber e-mail. Pode botar lá, quero receber e-mail. O Guanabara é gente boa, ele pode me mandar e-mail. Então, pode clicar aqui, ó, assina, confia em mim. Já foram mais de 25 mil pessoas, então eu não posso estar errado. Clicando aqui, ó, você vê a playlist todas. Nós estamos na 8ª aula do curso de PHP. Clicando aqui, você vai ver uma playlist com todos os vídeos. Mas, volto a dizer, a experiência mais completa é aqui, ó, www.cursoemvideo.com. Aqui, além de você poder ver as aulas, você pode baixar os pacotes, ver, tá vendo esses arquivos de modelo, essa telinha bonitinha? Você só encontra aqui, ó, www.cursoemvideo.com. E ninguém mais pode disponibilizar isso para vocês, a não ser o curso em vídeo, porque isso foi criação minha. Então, se você tá baixando os arquivos de outro lugar, por favor, me avisa. Tem alguém disponibilizando coisas sem eu saber e eu não autorizo isso. O curso é de graça? O curso é gratuito? Sim. Para você assistir, não para você distribuir, muito menos para vender. Ninguém pode te vender nenhuma dessas aulas. Então, nesse ritmo de metralhadora, falando que nem um louco, eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. Bons estudos e abraço. E antes de passar para um exemplo prático... E antes de passar para o exemplo prático... Errei. E antes de passar para o exemplo prático... Caraca! E antes de passar para o exemplo prático... Caraca! E antes de passar para o exemplo prático... Quase não saiu. Então, o que ficou faltando aqui é simplesmente... coceira na mão é dinheiro, né? Clicando aqui, ó, você vai assinar o canal. Tá vendo esse botão aqui? Eu vejo. Vocês acham que é computação gráfica? Não, eu tô vendo que tem um botão aqui. Eu tô apertando ele. 1 hora!